Oi gente, tudo bem? Estou aqui inaugurando a minha luz nova que eu comprei aqui para poder gravar vídeo depois que o sol se pusesse aqui no Japão. O que venho trazer aqui neste vídeo para vocês é um vídeo que as pessoas estão me pedindo para gravar há muito tempo, há muitos meses. Eu não estava preparada para gravar esse vídeo por muitos meses também. Esse assunto que vocês devem estar vendo aqui no título e tal, quem veio pelo título e pela thumb já deixa o seu like, quem não veio deixa o seu like também. A gente sabe que isso foi uma coisa que foi evoluindo, não é que era pra eu ter falado há não sei quantos meses atrás e agora esse assunto não existe mais, não, muito pelo contrário, esse assunto está sendo cada vez mais falado. E está sendo cada vez mais falado de um jeito que eu estou um pouco assustada. Eu falei um pouco pra quê? Pra ser uma pessoa um pouco otimista com a sociedade, com esse planeta Terra que a gente vive, né? Vamos lá. Estamos aqui falando de Mayara. Mayara esta, dupla de Maraísa. Inclusive, em 2017 eu fui chamada pro programa da Maísa pra gravar com a Mayara e a Maraísa, ia ser a Maíra com a Maísa, Mayara e Maraísa, ia ter sido muito legal, mas eu estava viajando, não podia. Saudades daquilo que a gente nunca viveu, gente, mas tudo bem. É uma ótima história pra contar. Bom, vamos lá. Eu não sou uma pessoa que sou inteirada no mundo da música sertaneja, eu não sou uma pessoa que sou inteirada em absolutamente nada desse nicho, mas eu sabia que elas existiam, não sei muitas músicas delas, às vezes toca, eu posso até saber a música, mas eu não sei se é delas ou não, enfim, tô aqui me explicando porque tal, com certeza eu não vou me aprofundar muito quando o assunto for o lado musical delas. Então eu conheci elas daí e eu sempre falava que era muito legal porque é um nicho super machista, né, que a gente bem sabe, e elas eram mulheres que eram consideradas fora do padrão, né, porque elas eram mulheres que não eram magras. Então a gente sabe que já é difícil uma mulher crescer num nicho que é dominado por homens, ainda mais quando ela não tem ali a aparência pra ajudá-la, né, e vou deixar muito claro que às vezes ter a aparência não significa que ela não é talentosa ou que ela não deve estar ali. A aparência é sim uma ferramenta que pode colocar mulheres em nichos mais masculinizados, enfim, mas isso não quer dizer que ela não é talentosa, não. No caso delas, elas eram mulheres que não eram magras e isso não atrapalhava na parte de conquistar ali seu público, muito pelo contrário, eu acho que isso trazia uma certa... tornavam elas mais vida real, assim, com o público delas, que também era majoritariamente feminino, acredito eu, posso estar errada aqui, mas enfim. E, obviamente, como toda mulher que não é magra e se expõe publicamente no mundo do entretenimento, muitos dos comentários que Mayara e Maraísa recebiam era acerca do corpo delas, que elas eram bonitas, mas que elas não eram magras, que elas poderiam melhorar muito se elas fossem magras, que isso e que aquilo se elas fossem magras. E acredita, gente, a mulher, ela não precisa estar no mundo do entretenimento para receber esse tipo de comentário que é regado de pressão estética. Ela pode estar vivendo dentro da casa dela, no lugar onde teoricamente ela teria maior segurança para ser quem ela é, onde ela teria maior segurança para não ser julgada pela sua aparência. Muitas de nós sofremos muito nesse ambiente e muitas vezes quem nos oprime da família, às vezes foram oprimidas no passado. É muito difícil lidar com tudo isso porque você vê que são várias camadas e que cada vez o bagulho é mais profundo. Só que a partir do momento que quando essa pessoa ela se expõe publicamente, se torna uma pessoa pública, acredite, os comentários eles assim vão sendo elevados à enésima potência porque uma pessoa que decide ter uma vida pública, muitas vezes acaba levando aí nas costas o estigma de que, ué, se ela é uma pessoa pública, ela tá querendo ouvir a opinião das pessoas. Ou também aquele lance do, não é uma crítica, é uma crítica construtiva. Aquela crítica construtiva de quem nunca construiu nada na vida, né, gente? Mas enfim, a gente sabe como as coisas são. Eu sempre falei disso aqui no canal, mas no passado, enfim. E meus pensamentos, não é porque eu não estou falando que eles não acontecem, eles continuam acontecendo e eu acredito muito que eles evoluíram muito com os anos. Então, o corpo, tanto de Mayara, Maraísa, e tudo isso, gente, mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Mexe de que maneira? Tanto no lado psicológico, quanto no lado psiquiátrico. Fisicamente também isso acaba tendo uma interferência. Então, pode ser que a mulher, ela tenha ataques de compulsividade na alimentação, essa mulher, ela pode desenvolver transtornos alimentares, que a compulsividade faz parte, né, de um transtorno alimentar. Essa mulher, ela pode desenvolver bulimia, pode desenvolver anorexia, pode desenvolver disforia de imagem, quando ela se vê e ela não se reconhece. Tem uma série de coisas que a opinião alheia sobre os nossos corpos podem trazer pra gente. E não é
porque ela é famosa e não é porque ela tem dinheiro e não é porque ela tem, insira aqui uma regalia que a vida dela de famosa traz pra ela, não é porque ela tem essas coisas que isso vai protegê-la de sentir e de ter determinados paranauês na cabeça dela. Ok, colocado isso aqui, a gente passa aí por um tempo em que Maiara, ela entra num relacionamento, que, ao meu ver, com um cara, um outro sertanejo, nem sei o nome dele, graças a Deus não sei. Já soube um dia, agora não me lembro mais, até gravei um vídeo do tipo, os piores boy lixo do entretenimento, uma coisa assim. Você pode clicar aqui pra assistir um vídeo antigo, pra vocês terem noção de quanto tempo isso rola. Esse cara tinha com ela um relacionamento muito ioiô, e a gente sabe que quando um relacionamento ele vai e volta, com um cara que tem um nicho que é considerado machista, etc., a gente não faz a mínima ideia do que se acontece ali. A gente pode imaginar as coisas porque nós não temos acesso à vida pessoal deles. Mas acredito muito mesmo, na minha opinião, que essa mulher, ela passou por poucas e boas, incluindo com comentários sobre o corpo dela. Eu não sou uma pessoa famosa no nível dela. Quando eu era mais nova, famosa apenas em Guarulhos por ser uma menina doida. E, ai meu Deus, ela é muito louca. Eu tive um relacionamento muito novinha que eu jurava que o meu namorado da época me traiu e escolheu ficar com outra menina porque a outra menina era magra e eu era gorda. Sendo que eu não era gorda. Essa é uma foto de como eu era naquela época, tá? E eu acho que isso tem uma carga, assim, uma influência bem considerável no que a gente tá falando aqui. A mudança drástica que ela teve na aparência dela e o que as pessoas estão falando disso. Ter um relacionamento desse tipo afeta bastante também o psicológico dessa pessoa e por aí vai. Tanto Maiara quanto Maraísa começaram ali uma jornada de emagrecimento, começaram a ter, tipo, novas roupas, começaram a usar novos estilos, tornaram-se mais sexy, começaram a mostrar mais pele, enfim. Isso é normal na vida de uma pessoa que sempre sofreu pressão estética, uma pessoa que às vezes no entendimento dela, ela só pode usar determinadas roupas se ela for mais magra, incluindo também, deixo aqui um parênteses, que muitas vezes as pessoas elas só conseguem usar essas roupas depois de emagrecerem, porque não há no mercado roupas que sejam parecidas. Ai, mas tem a loja X, às vezes a pessoa não sabe que tem a loja XYZ, entendeu? E aí, elas também, e elas foram muito aplaudidas nessa jornada, né, de emagrecimento, em tudo isso que começou a acontecer com elas. Algumas pessoas associavam que a Maiara ela emagrecia por causa do boy, outras pessoas associavam que depois que terminou ela começou a emagrecer mais, porque não sei o que lá. Até que chegou um momento que, nessa caminhada sobre emagrecimento e celebridades emagrecendo, que a gente vai tratar aqui sobre medicamentos. Ozempic, Mounjaro. Pra quem não sabe, eu tenho diabetes e eu tomei durante um tempo, eu deveria estar tomando agora inclusive, mas deixa pra lá, um medicamento desses. É um medicamento que eu sei o que se passa porque eu usei, eu parei de usar, desculpa, tá, minha querida endocrinologista, deve ser por isso que eu estou dando vários perdidos em você, mas eu parei de usar porque eu me sentia muito mal, minha glicemia ficou aí melhorou, e eu me sentia muito mal por não poder comer. Esse é um medicamento que acaba com a sua relação com a comida, que acaba com o que tem de ruim, mas também acaba com o que tem de bom. Ele é usado não somente para quem tem diabetes do tipo 2, que nem eu. Ele também é utilizado por pessoas que querem emagrecer, que não têm diabetes. Por quê? Porque ele muda o funcionamento do seu pâncreas para que você consiga ter aí uma digestão mais lenta, um outro tipo de choptura na sua glicemia. Resumindo, é um remédio que a pessoa que não tem diabetes consegue emagrecer. Quem tem diabetes consegue regular muita coisa dentro de si, às vezes acaba emagrecendo também porque tira muita fome, que foi o meu caso, mas é um remédio muito caro. Muito caro mesmo. Quando o assunto é dinheiro, quem é que chega aí pra trazer pra gente uma parada muito doida é o nosso querido capitalismo. O capitalismo chega e fala assim: sabia que isso aqui custa muito dinheiro? Você não quer mostrar, não, para as pessoas que você tem dinheiro? Usa isso aqui que custa caro, que você vai mostrar para todo mundo que você tem dinheiro. E foi assim que o emagrecimento ganhou aí um aliado bastante perigoso. Porque se antes emagrecer era sinal de saúde, se antes emagrecer era sinal de que você tinha tempo para malhar, se antes emagrecer era sinal de boa alimentação, agora emagrecer era além disso. Emagrecer era sinal de que você tinha dinheiro, que você não tinha pouco dinheiro, não. Porque cada um desses custa R$1000, entendeu? E dependendo de quanto você toma, você pode gastar mais ou menos por mês, enfim. Se você tem alguém que você acha que vai gostar de ver esse vídeo, que vai gostar de ver um pouco da minha percepção sobre esse assunto, não esquece de enviar esse vídeo para essa pessoa. Compartilha aqui o meu vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito. E como vocês já sabem, o Bertô tá aqui pedindo o quê? Like!
like, deixa o seu like aqui, gente. Vamos voltar agora. Nessa jornada desses medicamentos que tem esse resultado de emagrecimento, eu acredito que muitos artistas entraram nisso também, por N questões. Até por isso que eu acho que a volta da moda dos anos 2000 tá super intensificada, porque a gente tá voltando sim à moda do padrão do corpo esquelético, né, que foi o bambambam aí nos anos 2000, e eu sou uma pessoa vítima disso, que é uma eu tive transtornos alimentares, minha mente funciona de uma maneira completamente diferente, tenho problemas com isso até hoje, entendeu? E vamos continuar. O emagrecimento da Mayara se tornou uma coisa publicamente falada. A partir de determinado momento, ela parou de ser elogiada pelo esforço dela, ela parou de ser elogiada pela perda de peso dela, ela parou de ser elogiada por tudo aquilo que ela estava sendo elogiada. E ela passou a ser criticada. Criticada por quê? Ah, você está emagrecendo muito. Olha, toma cuidado. Olha, faz isso. Não tá tão bom mais não. E aí eu conto uma coisa pra vocês. Uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, psicológico, que envolve transtornos alimentares e disforia de imagem, ela não se olha da mesma maneira que as pessoas olham ela. Uma vez que aquele gatilho foi acionado na mente dela, você pode falar que tá bom, que tá ruim, que tá não sei o quê, aquilo ali não vai significar muita coisa pra ela. Ela pode até ir atrás daquilo que ela quer, que seria a melhor versão dela, o melhor corpo que ela poderia ter tido. Ela pode querer ir atrás dos elogios do público dela? Sim. Só que o que acontece? A visão dela mesma, quando ela se olha no espelho, pode não corresponder à visão que as pessoas têm quando as pessoas olham pra ela num vídeo. Então, a partir daí, a gente tem o quê? Uma mesma coisa sendo vista com olhares diferentes. Supondo que ela tenha ali um problema de transtorno alimentar, tá, gente? Eu não sou médica dela, eu não sei o que se passa na vida dela, não sei porque ela tá emagrecendo, não sei porque ela tá assim, tá? E esse vídeo é pra falar, caso ela esteja com transtorno alimentar e disforia de imagem, porque ela dá indícios de que seja isso, pra mim, que estou vendo aqui de fora, ela já entrou numa parada bizarra. E talvez essa movimentação que nunca parou em todos esses tempos sobre opiniões sobre o corpo dela esteja, na verdade, atrapalhando muito a cabeça dela. A galera hoje em dia, ela não parou de emagrecer? A galera hoje em dia fala com um tom de deboche, que ela tá isso, que ela tá aquilo, que ela tá parecendo um esqueleto, que ela tá com cabeça de Ozempic. Eu já fui uma das pessoas que pensem isso nessa jornada toda, mas às vezes a gente critica uma parte de uma jornada que a gente não sabe no que aquilo vai se desdobrar, entendeu? O motivo por que eu tô fazendo esse vídeo não é pra comentar sobre ela, sobre o corpo dela, é pra comentar sobre toda a movimentação em cima do corpo de uma pessoa. Porque agora, o que tá tendo? Muito deboche, muita piada no Twitter. Eu, inclusive, vou tipo, ver algumas coisas assim, ó. Primeiro que as pessoas colocam ela em sites de fofoca sem falar do corpo dela, mas para gerar comentários que falem do corpo dela. Por exemplo, tem um vídeo dela que ela fala assim: eu tô tão carente ultimamente, vim aqui falar com vocês, nananã, eu não sei se eu como, eu não sei se eu leio, e nisso ela pega uma garfada com tipo uma ervilha e um pedacinho de cenoura na ponta que quase não dá pra ver. A ervilha cai, ela põe a cenoura na boca e morde e mastiga. E as pessoas falam: nossa, ela tá comendo vento, olha que ridícula, tá tão magra que não sei o que, ninguém avisa, E vários sites de fofoca colocam tipo assim: Mayara, irmã de Maraísa, aparece em vídeo dizendo que está se sentindo carente ultimamente e com dúvidas sobre comer e ler. Não estão falando do corpo dela, mas o que estão falando é pra gerar um gatilho pra quem está lendo para comentar sobre o corpo dela. Pra falar: bom, ela acho que ela foi ler, né? Porque comer, essa daí não tem comido. Você entende? Que as pessoas compartilhem falando: olha que absurdo, ela mastigando o vento, olha que isso, olha que aquilo. Então, ela tá sendo utilizada, como todas as pessoas que são minimamente conhecidas na mídia, são pessoas utilizadas por sites de fofoca para que eles tenham dinheiro, engajamento e insira aqui umas paradas. Outro comentário que também aparece bastante é um parecido com esse aqui, ó. Tá na hora de parar de pegar no pé da Mayara e pegar no da Maraísa. Se é minha irmã esfarelando física e psicologicamente desse jeito, não fazia mais um show, não lançava mais uma música até procurar ajuda. É um comentário que, obviamente, essa pessoa, ela está ali olhando para além da imagem da Mayara, falando sobre o bem-estar psicológico dela e físico, mas a gente não sabe exatamente se a irmã dela já não falou sobre isso. Se é uma coisa que quem está tão de fora e tão distante quanto eu, que não participo de nada do universo
delas como fã, eu consigo ver, analisar isso. Será que as pessoas da família dela já não estão ali falando sobre isso? Já não estão conversando com ela sobre aquilo? É óbvio que estão, gente. Sabe aquele lance quando a gente tá em dúvida entre fazer tal coisa e tal coisa, a gente pede ajuda pra alguém, e aí esse alguém pergunta, por que você não faz blá blá blá, e fala a coisa mais óbvia do mundo? É mais ou menos isso, é tipo, será que já não passou pela cabeça dela? Claro que já passou. Claro que a irmã dela, claro que família, claro que um monte de gente já devem ter tentado de alguma maneira conversar. Não é possível que todas as pessoas que cercam ela sejam pessoas que sejam completamente desatentas com a maneira com que essa mulher vem mudando fisicamente. E às vezes a gente também não sabe se trabalhando é o lugar onde ela sente o seu conforto, sente seu refúgio, sente alguma coisa. A gente não tem como julgar isso, sabe? Não temos como. São muitos comentários que em tom de deboche, tom de indignação, tom de fingindo que tá falando de outra coisa, mas na verdade é pra fomentar esses comentários. É uma infinidade, gente, tanto no Twitter, quanto no Threads, quanto no Instagram. É uma infinidade muito grande de pessoas que estão falando sobre o corpo dela. E não somente estão falando sobre o corpo dela, estão falando de uma maneira como se as coisas fossem muito fáceis de se tratar com uma pessoa que tem transtorno alimentar. Porque aquela pessoa, ela está envolvida psicologicamente naquela condição a ponto dela não conseguir se desvencilhar e muito menos se enxergar num estado de necessidade. E vamos supor uma outra coisa, que também é um ponto muito importante que eu penso o tempo todo. Vamos trazer aqui um ponto que é, talvez ela saiba, talvez ela também esteja preocupada com ela mesma, talvez ela também esteja tentando fazer alguma coisa por isso, talvez isso também faça parte das coisas que Mayara se preocupa na sua vida. Se ela de fato estiver preocupada com isso, se ela de fato sabe que ela tá doente, se ela de fato sabe de uma série de coisas e ela não tá conseguindo se tratar, não tá conseguindo encontrar isso, vocês querem o quê? Cada um lida com a sua doença da maneira que é melhor pra ela. E vamos supor que ela chegue a público e fala, estou doente. O que é que as pessoas querem? Que ela se prive de sair da casa dela, que ela se prive de trabalhar até que ela volte ao normal, entre muitas aspas. Me soa um pouco, tipo assim, tem o mesmo mecanismo daquela galera que fala que a pessoa, ela tá doente, ela tá tão gorda que ela tá doente. E essa pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que ficar, não pode mais sair da casa dela, até ela emagrecer, a um ponto dela ficar aceitável pra sociedade. Ela vai ter que emagrecer ali sozinha, e a partir do momento que ela tiver ok, ela já pode sair em sociedade sem ser criticada. Eu sinto que tá acontecendo essa mesma mecânica aqui, que as pessoas querem o quê? Que ela se enfurne na casa dela, que ela pare de trabalhar, que ela pare de sair publicamente até ela estar aceitável para poder sair sem gerar comentários. Comentar com um deboche, utilizar isso para ser ferramenta de engajamento em site de fofoca, de uma maneira para induzir que pessoas falem do corpo dela de uma maneira pejorativa, fazer piada, tratar com deboche, jogar isso em página de humor, isso é muito pior. Então eu, assim como um monte de gente na internet, eu acredito que ela esteja com problemas de transtorno alimentar, eu acredito que ela esteja com problemas de disforia de imagem. O que eu vejo nela bate com uma série de coisas que eu já vivi, que pessoas próximas de mim já viveram e que pessoas que eu me informei porque eu estava querendo saber mais coisas sobre transtornos alimentares, eu vi que pessoas também viveram coisas parecidas. Mas eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, eu não tenho como chegar pra ela e falar assim, olha, vem aqui, vem, olha, não dá, infelizmente não dá. E talvez fazer esse tipo de coisa possa piorar a vida dela. As sequelas, as consequências, o impacto negativo que um transtorno alimentar tem numa pessoa, ele é imensurável. E eu aprendi da pior maneira possível que o transtorno alimentar, ele é uma coisa crônica. Você não, por mais que você se sinta curada, ele ainda habita dentro de você. Por mais que você ache que você é maior do que ele, etc, etc, em algum determinado momento, você pode ser pega muito de surpresa por um gatilho. Eu comparo muito com a ansiedade, porque da mesma maneira que a ansiedade, ela pode dar uma virada grande por causa de um gatilho, um transtorno alimentar pode dar uma virada grande por causa de um gatilho também. E eu digo isso com experiência própria. Eu fui pega por gatilhos de transtorno alimentar durante a pandemia, durante meu tratamento à diabetes, durante uma série de coisas que foi inclusive o que me afastou de falar sobre essas coisas aqui no canal. Pô, eu sempre falava sobre amor próprio. Como é que eu ia falar sobre amor próprio se eu estava no momento me odiando mais do que tudo nessa vida? Entendeu? E aqui eu trago um ponto que eu acho que é o ponto que me fez fazer esse vídeo. Que será que essas pessoas que estão falando sobre ela, sobre o corpo dela, sobre a saúde dela,
dela, o psicológico dela? Será que essas pessoas, elas estão prestando atenção nesses mesmos pontos dos amigos dela? Não da Mayara, de quem tá falando mal. Será, vamos falar, será que o João e a Joana, né? Vamos trazer assim, John e Jane. Será que o John e Jane, que estão falando da vida alheia, que estão preocupados e falando disso e daquilo sobre o corpo dela na internet, será que essas pessoas, elas estão cuidando de quem tá próximo dela? Será que essas pessoas, elas estão vendo que tem alguém perto dela? Pode ser um familiar, pode ser uma amiga, pode ser um amigo que tá passando por uma coisa parecida? Será que eles estão estendendo a mão? Será que eles são aquelas pessoas que falam, nossa, eu não tenho um amigo? Será que ele tá sendo esse amigo que tá faltando na vida da Mayara, só que tá faltando na vida de alguém, de alguma outra pessoa próxima a eles? É a nossa pergunta que não quer calar. São muitas questões. São muitas questões. E eu não tô colocando todas as pessoas que comentam no mesmo balaio, no mesmo saco, não, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu vi comentários debochados, comentários que fingem preocupação, comentários que acabaram me dando um chacoalhão pra, tipo assim, mano, faz logo esse vídeo e fala tudo o que você tá achando, porque o assunto foi se desenvolvendo, eu fui achando várias outras coisas. Se eu tivesse gravado esse vídeo, tipo, sei lá, 1 ano atrás, ele seria completamente diferente. Não somente a minha experiência pessoal, mas, tipo, observar isso de longe, digerir essa situação e entender ela de um outro olhar, também me faz vir aqui trazer essas palavras, entendeu? A internet precisa tanto falar sobre tantas coisas que às vezes eu acho que as pessoas perderam um pouco do... Se já não tinha antes, eu acho que agora tem menos ainda o cuidado de falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas pessoas, enfim. É um saco, tá? Só um spoiler pra falar pra vocês, é um saco você saber que você tem uma condição, você saber que você não está bem por causa daquela condição e vir toda hora alguém falar sobre a sua condição. Ignora completamente quem você é, ignora completamente o que você faz e só foca em cima de uma condição que você muitas vezes já pode estar ciente de que aquilo tá rolando com você. Eu sei que o mundo do entretenimento, o mundo da fofoca, o mundo de etc funciona de outra maneira. Com isso, eu não sei. Eu deixo aqui os comentários abertos pra ouvir a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que eu tô equivocada no que eu tô falando? Vocês acham que, tipo, vocês já pararam pra pensar sobre esse viés que eu tô trazendo aqui? É uma coisa que eu gostaria muito de saber. E eu também quero reforçar muito que esse vídeo que eu tô trazendo aqui não é um vídeo em que eu tô fazendo aquilo que eu estou criticando, que eu estou apontando o dedo pro corpo dela, pra etc. Não, muito pelo contrário. Eu tô aqui pra falar do tipo assim, gente, tem uma cacetada de coisa pra gente apontar o dedo, sabe? Talvez a gente tá apontando o dedo pra uma coisa que aquela pessoa já sabe que tá acontecendo aquilo com ela, entendeu? Vamos virar a página, vamos deixar aquela pessoa se resolver, vamos deixar aquela pessoa digerir aquilo que ela tem que digerir, sobre as informações que ela recebeu, vamos deixar ela ali, cara, vamos deixar ela se curando. Alguém cobrando que você se cure, ué, não melhorou ainda? Não melhorou ainda? Não melhorou ainda? Às vezes você tá só prolongando esse tempo de melhora da pessoa, às vezes a pessoa ela tá nesse processo ainda de melhorar. É claro que ela vai aparecer em vídeo de saco cheio, é claro que ela vai aparecer em... Enfim, ela é um ser humano, velho, sabe? Tipo, pra mim é maluco isso. E, enfim, eu trouxe esse vídeo como uma forma de abrir o meu coração com vocês, trabalhar sobre isso aqui, pra gente pensar também numa outra maneira de enxergar determinados assuntos, que às vezes a gente tá tão acostumado à internet do que ela já foi um dia, e hoje a gente não consegue perceber como ela mudou e como ela tá mais argilosa, entendeu? Eu espero que se você é fã de Mayara Maraíza, de Marília Mendonça, se você, enfim, é fã de Ozempic, não, mentira. Se você quiser compartilhar aqui a sua visão, a sua opinião aqui é super bem-vinda nos comentários, desde que ela seja feita de uma maneira respeitosa e sem ataques pessoais, sem nada assim, ok? Fechado? Então é isso, um beijo para vocês e tchau!